Uma notícia que chega dos Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden comutou nesta segunda-feira as penas de 37 dos 40 condenados à morte pela Justiça Federal. A menos de um mês do retorno de Donald Trump à Casa Branca, anunciou o atual chefe de Estado. Os 37 réus estão condenados agora à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, pelo menos foi o que explicou o democrata em um comunicado divulgado pela presidência. Biden é contrário à pena de morte e, durante o seu governo, o Departamento de Justiça emitiu uma moratória sobre as execuções no sistema federal, que é diferente das condenações emitidas pelos juízes nos estados. A fala de Biden, vou abrir aspas, tá? Não se enganem. Eu condeno esses assassinos, lamento pelas vítimas de seus atos desprezíveis e sinto por todas as famílias que sofreram perdas inimagináveis e irreparáveis. Mas, guiado pela minha consciência e minha experiência, estou mais convencido do que nunca de que devemos interromper o uso da pena de morte a nível federal. Fecho aspas, fala de Joe Biden. Chamar o Cristiano Beraldo, que está acompanhando essas movimentações. Beraldo, eu li uma porção de mensagens, várias repercussões em relação a essa medida tomada por Joe Biden. Alguns elogiaram, muitos são contrários, mas eu acho que tem dois aspectos. Primeiro, tratar do mérito da decisão de Joe Biden e, em segundo, uma medida tomada a menos de um mês da posse de Donald Trump. Donald Trump, inclusive, um defensor da pena de morte, né? Canhato, mas eu vou dizer o seguinte, eu não concordo com Joe Biden, mas eu respeito esta posição e essa decisão que ele tomou utilizando um direito que cabe aos presidentes norte-americanos que podem conceder este tipo de benefício sem serem questionados por ninguém. E essas decisões, elas não são revogadas pelo sucessor ou pela Suprema Corte. O Brasil tinha um modelo de indulto que funcionava numa forma bastante similar, até que no governo Temer, o Supremo Tribunal Federal resolveu relativizar o poder do presidente da República na concessão desses benefícios. E de lá para cá, parece que virou uma coisa exclusivamente ideológica. Voltando ao caso nos Estados Unidos, a gente observa que Joe Biden tem uma crença que ele defendeu ao longo da sua atuação política contra a pena de morte e aí agiu, né, tomou essa decisão, transformando essas penas de condenados pela Justiça Federal norte-americana, a pena de morte, transformou essas penas em prisão perpétua. Mas, obviamente, isso tudo contribui para tirar o holofote de cima da decisão que Joe Biden tomou para beneficiar o próprio filho. Hunter Biden, filho de Joe Biden, foi pego com a boca na botija e estava ali com uma série de acusações que iam desde ter mentido para obter posse de uma arma de fogo, até envolvimento com negócios bastante suspeitos. Tudo funcionava contra Hunter Biden, que agora está livre dessas acusações na justiça, graças a uma decisão tomada pelo seu pai, o presidente da República. Isso pegou muito mal, porque Joe Biden passou muito tempo durante o exercício da presidência da República garantindo que jamais usaria do seu poder de presidente para beneficiar o próprio filho. E aí, no final, no apagar das luzes de seu governo, ele faz justamente o contrário. Então, vejo esses novos indultos, acho que esse já é o terceira leva de benefícios que ele concede como presidente. Eu acho que isso tudo tem muito mais um cunho de tirar o holofote de cima do caso de seu filho do que qualquer outra coisa. É isso, medida tomada por Joe Biden, trocando a sentença de 37 dos 40 condenados à morte, conversão de penas para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Qual é a sua leitura, Luiz Felipe Dávila? Medida tomada a menos de um mês da posse de Donald Trump, e Trump já tinha se posicionado de forma contrária, né? Canhato, o problema é o seguinte: quando alguém senta numa cadeira presidencial, precisa honrar a dignidade do cargo, o que nós chamamos de gravitas. Não é um lugar
para você usar o poder para beneficiar o seu filho, como é o caso de Hunter Biden, bem lembrado pelo Beraldo. Não é o caso de você pegar e liberar 1.500 pessoas presas por droga para dizer que não, essas pessoas não devem estar presas, ou para libertar 37 pessoas condenadas à morte como se fosse de sopetão, assim. Não é assim que se honra o cargo e nem o perdão presidencial. Por exemplo, o presidencial assim, não, eu vou comutar uma pena de morte numa pena perpétua porque há indicadores de que essa pessoa realmente não teve algum problema jurídico, aí tudo bem. Mas não é 37 pessoas, porque o que acontece? Primeiro, isto fere a liberdade constitucional dos estados legislarem sobre questão penal. Nos Estados Unidos, a legislação penal ela é estadual, ela não é federal. São os estados que decidem se há pena de morte ou não em estado. Tanto que existem estados americanos onde existe pena de morte e outros estados onde não existe pena de morte. Então, isso fere a autonomia dos estados, isso não individualiza a pena. Eu quero dar um exemplo, como que deve ser mais cuidadoso os estados que, por exemplo, aprovam a pena de morte no processo jurídico. Aí, então, eu vou beneficiar uma pessoa com indulto presidencial. Não, não foi isso que ele fez. Então, para mim, a atitude de Joe Biden fere esse dispositivo constitucional que deveria ter sido honrado, e não por uma questão de convicção pessoal, querer soltar o filho ou soltar 37, soltar não, ou comutar a pena de morte de 37 pessoas para prisão perpétua, quando essas pessoas foram condenadas de acordo com o devido processo legal e de acordo com a legislação penal desses estados. Agora, você, Cristiano Beraldo, quais são as projeções do que a gente pode esperar da administração de Donald Trump? Porque na primeira gestão dele, de 17 até 20 ou 21, eu me lembro que ele reiniciou as execuções federais depois de uma pausa de um bom tempo, né? Uma década e meia, ou talvez 2 décadas sem execuções federais. Inclusive tem essa questão que envolve a autonomia dos estados para realizar esse tipo de execução. Enfim, Donald Trump se colocou numa posição diferente, né? Qual é a expectativa? O que de fato ele prometeu durante a campanha, hein, Beraldo? Não. Verifica, a gente não está te escutando, Beraldo. Vê se você fechou sem querer o microfone. Não estão ouvindo? Agora sim. Voltou? Fosse um problema no canal, vamos ver. Mas o que acontece? Primeiro, há o aspecto da questão federal, onde o presidente da República tem autonomia para direcionar o tratamento que deseja nessas questões. Outra coisa que aí Donald Trump defende de uma forma muito evidente, fez isso durante a campanha e sempre se colocou a favor da autonomia dos estados. Os Estados Unidos foram criados como uma composição de estados independentes que resolveram se unir no sentido de se protegerem, de terem um governo central que os representasse, mas que respeitasse as suas características individuais e respeitassem os seus direitos, as suas liberdades, a sua autonomia. E isso acontece há mais de 200 anos e o Donald Trump tem um discurso totalmente alinhado com este tipo de conduta. Então, a decisão dos estados, ela será sempre respeitada e ainda mais agora com o Donald Trump. A questão federal que a gente deve esperar é um endurecimento da atuação da polícia. A gente tem a questão da fronteira, por exemplo, que foi um show de horror durante o governo Biden, porque muitos imigrantes ilegais passaram pela fronteira entre México e os Estados Unidos, dentre os quais um número muito expressivo de criminosos condenados em seus países de origem e que estão nos Estados Unidos cometendo crimes, alguns sem o monitoramento ainda da polícia local, e virou um problema gravíssimo para os Estados Unidos. Isso tudo decorre de uma falha na questão de segurança federal que diz respeito às fronteiras. E há uma série de outras medidas, como a forma e o sistema de concessão de visto, tudo que Donald Trump puder fazer para garantir a proteção dos americanos, uma atualização das regras
de imigração, ele fará. Mas, de novo, respeitando a autonomia dos estados. Muitos esperam, né? Uma administração mais austera em relação a algumas pautas, né, Dávila? Quer só arrematar, fechar esse capítulo? Não, o Beraldo bem lembrou, essa questão da imigração é seríssima, porque a decisão pode ser do governo federal endurecer, mas ele vai precisar, para executar, o apoio dos governadores, porque não tem uma polícia federal para controlar todas as fronteiras. E muitos dos estados fronteiriços são governados por democratas, que podem fazer corpo mole e podem não executar aquilo que o presidente quer. Então, é algo que exige muita negociação, muita conversa, e tudo que for de uma forma impositiva ou tiver cheiro de afetar a autonomia dos estados, vai aumentar a resistência política. Então, é preciso muita diplomacia para tirar do papel os projetos que Donald Trump prometeu na sua campanha.